Ai, meu computador é muito lento. Ai, Jesus. A Jaque e a Miriam sumiram. Apareceu agora. Aqui. Apareceu. Pode começar. Deixa eu voltar aqui. Bom dia, somos o grupo 6. Viemos trazer um pouco sobre a direção e supervisão do ensino. E o que é a supervisão de ensino? A supervisão de ensino é uma especialidade do pedagogo, que ela pode ser obtida através de um curso de habilitação, incorporada ou não a licenciatura de um pedagogo, ou através de especialização. O supervisor de ensino atua junto ao corpo docente das instituições de ensino, coordenando as práticas pedagógicas, bem como acompanhada com o desenvolvimento de um currículo. O trabalho desenvolvido pelo supervisor de ensino envolve professores, diretoria, alunos e pais de alunos. O supervisor de ensino se reúne individualmente ou em grupo para trocar uma ideia sobre experiências de trabalhos realizados em sala de aula. Ele propõe uma prática de planejamento do currículo escolar, além de melhorar os resultados da aprendizagem do aluno. Com a direção, ele organiza todo o processo seletivo, realiza reuniões de pais, viabiliza situações de estudo no meio e que são necessários recursos materiais e outras coisas. Com alunos, promove acompanhamento regular das atividades propostas, bem como das avaliações de seus resultados. Realiza encontros individuais ou em grupo para sondar ideias, opiniões, dúvidas, expectativas, angústia e etc. Com os pais, constrói os elos entre aluno, família e escola através de uma relação de confiança, de diálogo, de orientação, de acompanhamento individual, visando a efetiva aprendizagem do educando. O papel do diretor e supervisor escolar. Diferentemente do diretor e do coordenador pedagógico, o supervisor escolar, ele é um funcionário público ligado à Secretaria da Educação. E, além desse papel consultivo, o supervisor escolar também fiscaliza a escola, ele averigua o cumprimento dos dias letivos, do PPP e do plano educacional da escola. A ação supervisora, ela deve ser entendida como uma ação conjunta, um fim maior, que é o de melhorar a qualidade da educação. Assim, esse tópico, ele objetiva entender como esta ação pode ser democrática e democratizante, se for desempenhada com uma visão contemporânea da educação. Visão esta que deve ser libertadora. A ação supervisora é muitas vezes vista como uma atividade fiscalizadora, o que leva as pessoas a terem uma imagem do supervisor como ser arrogante e implacável. É muito comum pensar na ação supervisora com essa concepção legalista de lidar com a educação. Podemos retornar a essa ideia desde o início dos séculos, em que este cargo já tinha um caráter inesperador do controle. O supervisor tem uma difícil tarefa na escola. É conhecida como fiscal legalista. Como já mencionado, já no âmbito das políticas públicas, seu papel se diluiu entre tantas legalizações e possibilidades. Por exemplo, na escola, ele orienta o diretor a tomar determinadas decisões, de acordo com as leis atuais. Entretanto, ele precisa também sempre estar em consonância com a administração, que está no poder daquele momento histórico. Assim, se durante um governo ele deverá tomar de ser um cargo concursado e público, públicas em vigor.
Qual é a diferença entre direção, coordenação e supervisão escolar? Enquanto o diretor e coordenador passam os dias na escola atuando realmente diretamente com professores, alunos e funcionários, o supervisor deve auxiliar e orientar para que as necessidades observadas no cotidiano escolar sejam supridas. Ou seja, não literalmente ele vai planejar o currículo ali junto com todo mundo, ou ele vai atuar só planejando aulas, ele vai atuar também observando a escola ao redor. Ele vai ver se precisa de alguma coisa, comida, precisa material para atividade escolar, EVA, como a gente gosta também bastante, e entre outras coisas materiais também. Quais as responsabilidades do supervisor escolar? O supervisor escolar é aquele que zela pelo bem-estar da sua escola, aluno, pais, professores, comunidade escolar. É ele que toma todas as iniciativas sobre as mudanças que devem ocorrer na escola, buscando melhorar o desempenho educacional dela. Supervisor e sua supervisão. A supervisão se no passado o supervisor era visto como agente que apontava os erros da escola, deixando-a à mercê a implantar ou programar as mudanças necessárias para atingir o padrão de qualidade esperado, na atualidade, espera-se que o supervisor seja uma das partes que deve contribuir para que a escola encontre caminhos para uma educação que atenda às necessidades daquela comunidade escolar. E não é preciso que o supervisor tenha uma supervisão dos problemas, mas que tenha uma supervisão das necessidades da escola, num todo, que ele seja parceiro da comunidade nesse projeto. Qual o papel do supervisor pedagógico frente à formação continuada dos professores? O supervisor, ele é referência frente ao trabalho pedagógico realizado na escola, pois ele é o responsável pela articulação dos saberes dos professores, sujeito com concepções, valores, ideias e comportamento, e que, antes de tudo, acreditem em determinadas teorias. E pela proposta também de trabalho da escola. Dessa maneira, o supervisor se torna muito mais um mediador ou um porta-voz da escola, do que um mero espectador crítico e inflexível. O planejamento e rotina do diretor. A rotina do diretor de escola começa antes mesmo do seu dia começar. E, afinal, um bom planejamento deve também ser feito com antecedência. E, por isso, planejamento é o ponto de partida na elaboração da agenda do diretor. A organização do trabalho deve complementar as atividades de longo, médio e curto prazo, enquanto o autor examina o papel do diretor da escola e em sua relação com os processos de produção e exploração do trabalho alheio na sociedade capitalista, destacando que todo trabalho intelectual é atividade de controle da produtividade do processo de divisão do trabalho. Como é a rotina do diretor da escola? Esse profissional deve promover uma gestão democrática e participativa para que a comunidade da escola tenha a oportunidade de fazer decisões importantes. É ele que convoca os familiares, alunos, os funcionários para fazer reuniões periódicas e planejar eventos. O diretor nunca deve dirigir uma escola sozinho, até porque ele não é o bambambam da escola, ele tem supervisores acima dele. É muito importante ele ter noção e saber lidar com opiniões e o que a escola necessita, o que os alunos precisam, e como isso ajuda no convívio de todas as pessoas na escola. Qual é o papel do diretor na escola? É papel do diretor escolar manter o bom funcionamento da escola. Além disso, cabe a ele incentivar, motivar e inspirar tanto a sua equipe quanto seus alunos. Além disso, o profissional ainda precisa promover a integração entre a escola e os pais responsáveis e demais familiares dos alunos. Autonomia escolar. Quais são os tipos de autonomia dentro da escola? Para compreendermos melhor a importância dos limites e possibilidades da autonomia da escola,
é fundamental que ressaltemos 4 dimensões fundamentais para a autonomia: a administrativa, a financeira, a jurídica e a pedagógica. Para Luque, ele também discute a autonomia, localizando-a associada a um conjunto de características que vão se desdobrando em um mosaico. Assim, a autonomia escolar ela é construída, porque é um processo que se constrói no cotidiano escolar, mediante a ação coletiva, sem regras prévias, uma construção processual. Ou seja, também ela é ampliadora, porque ela é ampliadora do processo decisório, amplia fora e dentro do estabelecimento. O poder de decisão articulando múltiplos grupos de interesse, expandindo o poder e não o dividindo. Ela também é interdependente, ela implica compreensão recíproca entre o sistema. E a escola e a comunidade escolar, sob a produção da escola desejada e a ação de cada ator. Ela também é relativa. Não significa absoluta capacidade de conduzir o seu próprio destino. Há um convívio entre a decisão autônoma e a determinação externa dos sistemas de ensino a que pertence, num equilíbrio de forças externas e internas. Ela é mediada também, porque ela exige mediação de interesses, num processo de ganha-ganha. Todos os segmentos envolvidos contribuem e têm suas necessidades reconhecidas e atendidas. Ela também é contraditória, porque favorece a expressão livre dos diferentes grupos e interesses. Portanto, suas contradições. Responsabilizadora determina compromisso e prestação de contas, numa atitude crítica e reflexiva sobre os processos e resultado da escola. Ela também é transparente, porque envolve monitoramento, avaliação e comunicação de ações e seus resultados para todos na escola. Tem a expressão da cidadania, porque emerge como processo que articula direitos e deveres, é absorvida no ambiente escolar. E a gestão democrática, o processo participativo para compartilhar responsabilidades que vão emergindo das necessidades dos segmentos que atuam na unidade escolar e do contexto onde a escola se insere. Miriam, você está mutada. Miriam, você está mutada. Tá ouvindo? Uhum. Alô? Alô? Pode falar, Miriam. O meu tá travado, tá congelado no rosto da Ângela, onde vocês também tá Pode assim? falar, pode continuar falando, pode falar. A organização dos espaços escolares é um lugar de aprender e ensinar. Seus espaços precisam transpirar esse valor educativo e, assim, acompanhamento das manutenções e organização de todas as partes do prédio escolar. Deve ser uma das atividades da rotina, da direção. O uso do espaço escolar é pauta constante da equipe escolar, de modo a responsabilizar a todos, nas diferentes funções, por planejar coletivamente a ampliação de suas potencialidades educativas. Estratégia da unidade escolar. A equipe gestora é responsável por aproveitar momentos das reuniões e criar e propor estratégias. Por exemplo, ela configura uma linha pedagógica muito importante para resultados escolares. O planejamento da reunião pedagógica deve ser feito pelo diretor e conduzido pelo coordenador pedagógico. Tem que ter equipe de apoio e o quadro de apoio, toda a equipe deve estar presente nessa reunião. Não pode ser feita só pelo diretor ou só pelo coordenador pedagógico. Está todo mundo presente. Toda reunião pedagógica
deve priorizar 3 momentos. Acolhimento da equipe, esse momento deve ser inspirador, agradável e demonstrar o cuidado com a reunião, como a reunião foi montada. Café, ambiente arrumado, materiais organizados, músicas, leitura e de abertura, dinâmicas de grupo, entre outras estratégias. Desenvolvimento do conteúdo. Este é o momento em que o grupo docente, em conjunto com a equipe gestora, irá estudar, discutir ou analisar a temática propostas. Tomada de decisões. É a finalização do encontro e precisa suscitar o desejo de melhoria, seja no aspecto relacional, técnico ou procedimental. Algumas reuniões são montadas de outras formas, com convidados, palestrante ou mesmo subvertendo a estrutura básica apresentada nos itens A, B e C. Com a prática e conhecimento acerca da equipe de profissionais que atuam na escola, as reuniões pedagógicas vão ganhando novas tonalidades e podem ser consideradas como um momento inspirador e de valorização ao docente. Os eventos escolares. A escola deve propiciar condições para que as famílias se envolvam de forma significativa nas questões relacionadas à educação de seus filhos. E para além das reuniões bimestrais, não ir somente a cada 2 meses na escola. É preciso abrir a comunidade, a escola, para que a comunidade participe. Assim, a promoção de eventos escolares tem que ter um significado no contexto no qual ocorrem, articulados com o PPP da escola e inseridos na atividades no processo pedagógico, cotidianos na unidade educacional, visando responder aos objetivos que alimenta o amplo debate de uma participação maior da comunidade dentro da escola. A escola, nos eventos, devemos discutir os temas da organização, planejamento, apropriando-se de momentos, como a reunião das famílias, o conselho escolar, a associação de pais e mestres e outros órgãos colegiados, que tende a aumentar a participação da comunidade dentro dessa escola. Os eventos escolares são uma ótima maneira de reunir a escola, os alunos e seus familiares em uma situação positiva. Porém, as comemorações podem ir muito além da diversão. Os eventos contribuem para o desenvolvimento e aprendizado das crianças, e elas se sentem estimuladas com o conteúdo absorvido durante a sala de aula. As comemorações fortalecem a relação de singularidade entre todos os componentes da comunidade escolar, uma vez que essa socialização entre as pessoas ajuda a disseminar o conhecimento, a cultura e o companheirismo. Vivemos num país de cultura riquíssima, de festas nacionais, que precisam ser exploradas, como o mês do folclore, o Dia do Índio e a chegada da primavera ou a independência do Brasil. Benefícios dos eventos escolares. Como a gente sabe, o Brasil tem diversas comemorações que precisam ser mantidas mesmo com a passagem do tempo, pois são festividades importantes para a nossa história. Dessa forma, as crianças elas podem conhecer e compreender melhor como o nosso país foi formado. Portanto, o primeiro passo para que os eventos escolares tragam benefícios é a escola. Saber escolher quais datas comemorativas podem ser transformadas em eventos. O segundo passo é definir como cada festividade será abordada. Um evento escolar não precisa necessariamente ser uma festa. A instituição de ensino pode organizar uma atividade solidária, uma apresentação de trabalhos, palestras e workshops, feira cultural e muitas outras opções. O importante é que a organização e os eventos escolares colaborem com o desenvolvimento dos estudantes e com o papel social da escola com as famílias. Miriam, você está mutada. Ouvi? Não, obrigada. Educação e diversão. Toda instituição de ensino deve sempre buscar uma relação entre os eventos escolares, que é produzido, e os temas abordados em sala de aula. Independentemente da comemoração que tenha sido escolhida, é sempre possível relacioná-la como currículo escolar. Inclusive, isso pode e deve ser feito de maneira diferente a cada ano.
Celebração da cultura. Os eventos que acontecem na escola ajudam muito como os alunos estão envolvidos na cultura do nosso país. É muito legal introduzir esses festivais, eventos, como festa junina, dia do índio, folclore, por exemplo, como foi citado. Porque isso faz parte da nossa cultura, além de promover atividades, incentivar nossos alunos. Então, é interessante já introduzir essas datas durante o planejamento do ano letivo com antecedência, para que não ocorra eventos do nada e ninguém está planejado e não ocorra alterações conforme os eventos forem passando. Desenvolvimento dos alunos. Os eventos escolares ajudam as crianças a se desenvolverem fora da sala de aula, durante as comemorações e antes, durante a preparação. Os alunos se relacionam com outros. É valoroso expandir o círculo social das crianças e adolescentes. Os adolescentes se relacionam também com outros docentes e funcionários da escola e com as famílias de seus colegas. Nos eventos abertos ao público externo, os estudantes podem ainda interagir e até mesmo perder o medo de se apresentar em público. Por exemplo, em uma peça teatral. Essas festividades são importantes para que as crianças conheçam melhor a diversidade cultural em que estão vivendo. Tal diversidade cultural pode ser encontrada por meio de outras famílias e grupos distintos, daqueles que os alunos estão acostumados. É possível descobrir novas comidas, músicas, religiões, tradições e muito mais. Outro ponto interessante é que, com os eventos escolares, os estudantes mais novos aprendem sobre a passagem do tempo. Uma cronologia começa a ser formada a partir dos eventos que acontecem anualmente. Quando o aluno se desenvolve culturalmente, se torna um adulto mais completo. É possível formar cidadãos críticos e responsáveis quando eles conhecem a história e a cultura do país onde vive. Ainda é provável que esses estudantes se tornem pessoas mais criativas, além da melhoria no relacionamento interpessoal. Tudo isso faz com que o Brasil também se desenvolva em um futuro bastante próximo. Atividades práticas. É sabido que com a revolução tecnológica que vivemos hoje, o aluno precisa cada vez mais ser estimulado por atividades práticas e interativas. E de acordo com a pesquisa da nossa escola, os jovens desejam ambientes mais dinâmicos durante seu processo de aprendizagem. E além disso, grande parte dos estudantes prefere um currículo escolar mais flexível, com trabalhos extraclasses e atividades artísticas, ou seja, os jovens querem ter mais contato com o mundo que existe além dos muros da escola, e isso cada vez mais visível. Participação dos pais. Muitos pais estão inseridos na correria do dia a dia. Por isso, acabam não acompanhando o desenvolvimento educacional dos filhos, como deveriam. Sendo assim, os eventos escolares são uma oportunidade dos pais conhecerem melhor o trabalho da escola e saberem como seus filhos estão sendo incentivados e educados. É sabido que os pais acabam comparecendo aos eventos por um sentimento de obrigação. Mas se a escola souber envolver a todos, essa presença pode se tornar muito mais natural e agradável, como deve ser de fato. É importante para os alunos que os pais participem das atividades escolares. Isso os ajuda a desenvolver um sentimento familiar, de segurança, apoio e carinho. Os estudantes se sentem satisfeitos e os pais se sentem orgulhosos. O gestor escolar é o principal sujeito na implantação de uma gestão democrática, pois é os seus supostos poderes de decisões que entram em jogo. Mas para promover a integração dos diversos sujeitos envolvidos no processo educativo, é preciso que este conheça e aplique valores como respeito, colaboração e ética, solidariedade, cooperação. São valores essencialmente democráticos. Nesse sentido, para promover a participação de todos, primeiro é preciso construir um ambiente democrático. É esse o principal desafio do gestor, que é tornar-se ele mesmo um sujeito democrático.
Ainda diante dos muitos desafios residenciais, muitas escolas estão ampliando suas visões sobre esse processo democrático. E, embora paulatinamente os resultados estão ganhando notoriedade, com destaque em modelos a seguir. Com muito a evoluir as gestões democráticas, já se observa os anseios pela afetivação, através das avaliações institucionais que permitem um reflexo dos erros e acertos. Tá bom? É isso, gente. Eu vou parar de apresentar, tá? Ok.